Você já sentiu como se estivesse falando com Deus, mas do outro lado só existisse silêncio, como se suas orações batessem no teto e voltassem, e o céu simplesmente não respondesse? Talvez você esteja passando por isso agora. Talvez você tenha orado, clamado, chorado, pedido respostas, e mesmo assim, o silêncio continua. E é exatamente nesse ponto que muitos desanimam. Acham que Deus os esqueceu ou que a fé deles não é suficiente. Mas e se eu te disser que esse silêncio não é ausência? E se eu te disser que o que você está vivendo agora é exatamente o que homens e mulheres da Bíblia viveram antes de serem transformados? A verdade é que ninguém fala sobre isso. Falamos sobre milagres, sobre portas abertas, sobre respostas imediatas, mas quase nunca falamos sobre o silêncio de Deus. Aquele momento em que Ele parece distante, quando tudo está incerto, quando o coração aperta e a alma acompanha em silêncio. Mas existe uma verdade escondida nesse silêncio, uma verdade profunda, espiritual e reveladora, que pode mudar completamente a forma como você enxerga esse período que está vivendo. E se você está aqui, se você deu o play neste vídeo, talvez seja porque esse silêncio está doendo. Talvez você esteja enfrentando tristeza, ansiedade, angústia, uma sensação de que carrega tudo sozinho. Talvez você tenha pedido um sinal, uma palavra, um alívio, e o que veio foi mais silêncio. Mas escuta isso. Grandes homens de Deus passaram exatamente pelo mesmo lugar onde você está agora. Elias, deprimido e com medo. Davi, fugindo e sem saber onde Deus estava. Ana, orando em lágrimas. Paulo, clamando 3 vezes por algo que Deus não mudou. Todos eles enfrentaram o silêncio. E todos eles descobriram que Deus estava fazendo algo que os olhos não conseguiam enxergar naquele momento. Talvez você também esteja vivendo esse tipo de silêncio. Talvez Deus esteja te ensinando algo que só pode ser aprendido quando o barulho da alma se cala. Talvez Ele esteja te preparando para algo maior. Talvez Ele esteja te protegendo de algo que você nem imagina. Ou talvez Ele esteja apenas esperando o momento certo para revelar aquilo que você pediu. Porque sim, existe um momento certo. Mas antes de entendermos por que Deus fica em silêncio, precisamos entender uma coisa fundamental que quase ninguém percebe. E é aqui que muita gente erra. O silêncio de Deus não é igual ao silêncio humano. Quando uma pessoa fica em silêncio, geralmente é distância. Quando Deus fica em silêncio, é trabalho, é movimento, é transformação. É um plano sendo alinhado peça por peça, enquanto você acha que nada está acontecendo. E é isso que vamos desvendar juntos a partir de agora. Porque existe um motivo específico para cada silêncio. 3 tipos diferentes de silêncio que aparecem nas Escrituras e se repetem na vida de todo cristão que busca a Deus de verdade. E quando você entender isso, tudo vai começar a fazer sentido. Sua dor, sua espera, suas lágrimas, seus pedidos, até aquele momento em que você achou que Deus tinha te deixado de lado, mas não tinha. Ele nunca teve. E para entender o que realmente significa esse silêncio, precisamos começar pelo primeiro tipo, aquele que quase ninguém percebe, mas que muda tudo. E antes de avançarmos para essa revelação, quero te pedir algo muito simples, mas profundamente importante. Se esta mensagem já começou a falar com o seu coração, se de alguma forma você se identificou com esse silêncio que parece não ter fim, então deixe o seu like neste vídeo. Isso não é só um gesto técnico, é a forma que o YouTube entende que esse conteúdo alcança pessoas que, assim como você, estão precisando ouvir a voz de Deus em meio ao silêncio. E se você já viveu esse momento, se já passou por dias em que orou e não ouviu resposta nenhuma, escreva aqui nos comentários. Eu já senti isso. Esse pequeno ato cria um ambiente de fé, faz com que outras pessoas vejam que não estão sozinhas e transforma este espaço em um lugar de apoio espiritual, onde Deus toca vidas através do testemunho de cada um. E se você é novo aqui, se chegou neste vídeo porque talvez Deus esteja usando esse momento para falar com você, eu te convido a se inscrever no canal Senhor das Escrituras. Aqui nós caminhamos juntos, exploramos a palavra com profundidade, buscamos consolo, entendimento e revelações que fortalecem a fé. Cada vídeo é preparado com o propósito de edificar, despertar e restaurar aquilo que o silêncio muitas vezes tenta esconder. Agora,
Respire fundo, porque o que você vai descobrir a seguir pode mudar completamente a forma como você interpreta este período da sua vida. Vamos entrar, juntos, no primeiro tipo de silêncio, aquele que Deus usa não para te afastar, mas para te moldar por dentro de um jeito que você talvez nunca tenha percebido. Quando falamos sobre o silêncio de Deus, a primeira reação de muitos é pensar que ele se afastou. Mas, na verdade, esse tipo específico de silêncio, o primeiro dos 3 que vamos explorar, não tem nada a ver com abandono. Ele tem a ver com dependência. E essa dependência não é algo que aprendemos quando tudo está claro, quando todas as portas estão abertas, ou quando todas as respostas chegam rápido. Dependência verdadeira nasce justamente quando nada faz sentido, quando o coração está inquieto e quando Deus parece calado. É nesse momento que algo profundo acontece dentro de nós, uma transformação silenciosa que quase ninguém percebe enquanto está vivendo, mas que se torna evidente quando olhamos para trás. Pense em Elias, um profeta poderoso, cheio de autoridade, alguém que viu milagres que muitos de nós sequer conseguimos imaginar. Mas mesmo assim, houve um momento em que ele se sentiu sozinho, com medo, esgotado, questionando se Deus ainda estava com ele. Elias fugiu para o deserto e se escondeu numa caverna, não porque era fraco, mas porque a alma dele estava cansada. E é justamente ali, naquela solidão silenciosa, que Deus começou a trabalhar na vida dele de um jeito diferente. Deus não se revelou no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas no sussurro. Um sussurro tão suave que só poderia ser ouvido por alguém que estava completamente atento. Isso é dependência. Isso é Deus dizendo: eu estou aqui, mas você vai precisar me ouvir com o coração, não com o barulho do mundo. E talvez seja exatamente isso que você esteja vivendo agora. Talvez você esteja passando por um deserto emocional, espiritual ou até físico. Talvez as orações não tenham a mesma força de antes, ou você nem sabe mais o que pedir. Talvez o silêncio de Deus tenha se tornado desconfortável, até doloroso. Mas e se esse silêncio estiver moldando algo dentro de você? E se, assim como Elias, você estiver prestes a ouvir Deus de um jeito que nunca ouviu antes? A verdade é que nós fomos acostumados a acreditar que a presença de Deus é sempre acompanhada de grandes sinais, respostas imediatas, emoções fortes. Mas, biblicamente, isso não é verdade. Muitas das maiores revelações vieram em silêncio. Muitas das maiores mudanças aconteceram quando Deus não parecia dizer absolutamente nada. E isso não porque ele estava distante, mas porque ele estava ensinando a depender. Quando Deus retira o barulho, ele está preparando o coração para ouvir aquilo que importa. Quando ele permite o silêncio, ele nos convida a perceber que a força nunca foi nossa, sempre foi dele. Às vezes o silêncio de Deus é como uma noite longa. Não é confortável, não é fácil e pode parecer interminável, mas é na noite que aprendemos a enxergar a luz de um jeito diferente. É no escuro que percebemos detalhes que o dia esconde. Da mesma forma, é no silêncio de Deus que começamos a notar movimentos que jamais perceberíamos enquanto tudo estava ruidoso. Talvez ele esteja te ensinando a confiar quando não entende, a descansar quando não controla, a entregar quando não vê saída. Talvez ele esteja te ensinando a depender dele mais do que de qualquer outro lugar, pessoa ou resposta. E esse tipo de silêncio, embora difícil, é precioso, porque é ele que constrói raízes espirituais, é ele que aprofunda a fé, é ele que tira a nossa confiança das circunstâncias e coloca diretamente nas mãos de Deus. E quando isso acontece, quando essa dependência é formada dentro de nós, nada consegue abalar. Nem tempestade, nem deserto, nem medo, nem incerteza. É por isso que esse silêncio não é punição, é preparação. Se enquanto escuta isso, algo está tocando o seu coração, saiba que isso não é por acaso. Deus usa a palavra, usa histórias, usa vídeos, usa qualquer coisa para alcançar quem Ele ama. E Ele faz isso até mesmo, e especialmente, no silêncio. Existem momentos na caminhada espiritual em que o silêncio de Deus não é um convite para esperar, nem um chamado para aprofundar a dependência.
Existem situações em que o silêncio é, na verdade, uma resposta. Uma resposta que já foi dada antes, mas que nós, na nossa ansiedade por direção imediata, acabamos ignorando, esquecendo ou duvidando. E esse tipo de silêncio, o segundo dos três, é desconfortável porque ele nos responsabiliza. Ele nos coloca diante de algo que muitos evitam. O fato de que Deus às vezes se cala porque ele já falou, e agora é a nossa vez de agir. Pense em quantas vezes você buscou Deus por uma resposta que, no fundo, já sabia qual era. Você já sentiu que tinha que perdoar, mas pediu outro sinal. Já percebeu que precisava deixar algo para trás, mas pediu mais uma confirmação. Já entendeu que era hora de se posicionar, de mudar um hábito, de sair de um ambiente que te machucava. Mas ainda assim pediu mais uma palavra. E de repente o silêncio veio. E você achou que Deus tinha parado de falar, quando na verdade, ele apenas estava esperando você dar o passo que já sabia que precisava dar. Josué viveu exatamente esse tipo de momento. Depois da morte de Moisés, todo o povo de Israel olhava para ele como líder, e ele mesmo não se sentia preparado. Ele precisava de direção, precisava de respostas, precisava de uma confirmação clara do céu. E Deus falou. Deus disse: "Sê forte e corajoso, não temas, eu estarei contigo." Só que depois disso, silêncio. Nenhuma instrução detalhada, nenhum mapa completo, nenhum passo a passo. Apenas uma palavra: vá. E Josué precisou confiar, precisou agir, precisou colocar os pés na água antes dela se abrir, precisou marchar antes das muralhas caírem, precisou obedecer quando ainda não enxergava nada do lado de fora, porque havia chegado o momento em que Deus não estava mais explicando, ele estava esperando. Talvez você esteja vivendo isso agora. Talvez você esteja pedindo a Deus uma direção específica, quando ele já te deu a instrução geral. Talvez o que falta não é ouvir mais, mas obedecer o que você já ouviu. Deus pode estar em silêncio não porque te abandonou, mas porque ele te deu uma palavra, uma promessa, um princípio, e agora está esperando que você se mova. O problema é que agir requer coragem, requer fé, requer confiar sem garantias, requer assumir responsabilidade pela própria jornada espiritual. Mas é exatamente isso que transforma a fé de alguém comum em fé sólida, ousada, madura. Esse silêncio é o mais difícil de reconhecer, porque mexe com nossa zona de conforto. Ele pede postura, ele exige decisão, ele nos chama para caminhar mesmo quando não vemos o caminho completo. Mas pense comigo, quantas histórias da Bíblia mostram pessoas que só viveram o sobrenatural depois que deram o primeiro passo? A viúva que encheu as vasilhas, os discípulos que lançaram as redes novamente, Abraão que saiu sem saber para onde iria, Paulo que pregou mesmo sendo perseguido. Em todos esses casos, Deus falou uma vez, e depois ficou em silêncio, esperando ação. E talvez seja exatamente isso que Deus está fazendo com você. Ele já te mostrou o caminho, já te deu força, já te renovou, já te ensinou. E agora, Ele espera que você se mova. Porque há portas que só se abrem quando caminhamos. Há milagres que só acontecem no movimento. Há respostas que só surgem quando decidimos dar o passo que estamos evitando há tanto tempo. Há um tipo de silêncio de Deus que quase ninguém percebe. Um silêncio que não é disciplina, não é teste, não é espera, não é convite para a ação. É proteção. E esse talvez seja o mais difícil de entender. Porque, quando estamos sofrendo, quando estamos confusos, quando estamos ansiosos por respostas, tudo o que queremos é ouvir Deus falar. Queremos sinais claros, portas abertas, confirmações visíveis. Mas existem situações em que, se Deus falasse, nós correríamos na direção errada. Existem momentos em que, se Deus mostrasse o que está acontecendo nos bastidores, o nosso coração não suportaria. Existem escolhas que, se Ele permitisse agora, destruiriam o que Ele está construindo dentro de nós. Então, Ele silencia. Ele nos guarda no escuro. Ele nos impede de avançar para onde não devemos ir. O silêncio se torna cerca. E mesmo que doa, esse silêncio é amor. José viveu isso de forma literal. Ele tinha sonhos grandiosos, planos que Deus colocou dentro dele. Mas antes de reinar,
Ele foi traído pelos irmãos, jogado numa cova, vendido como escravo, preso injustamente. E durante anos, não dias, não semanas, mas anos, Deus permaneceu calado. Nenhuma explicação, nenhuma revelação detalhada, nenhum anjo no quarto dizendo: calma, José, isso faz parte do plano. Nada. Apenas silêncio. E ainda assim, esse silêncio estava protegendo José do orgulho, da imaturidade, da pressa, dos caminhos fáceis. Deus estava livrando José de se tornar rei antes da hora, antes de ter caráter suficiente para suportar a responsabilidade que vinha com o trono. Deus estava guardando José de inimigos que ele nem sabia que tinha, e estava movendo peças que José jamais poderia mover sozinho. Quantas vezes Deus faz o mesmo conosco? Quantas vezes você pediu algo achando que era o melhor, mas Deus sabia que não era? Quantas vezes você chorou, insistiu, buscou, e Deus não respondeu? Porque responder significaria abrir uma porta que te machucaria lá na frente? Talvez aquele relacionamento que você queria não dar certo foi proteção. Talvez aquele emprego que você tanto buscou e não conseguiu foi livramento. Talvez aquela viagem que deu errado evitou algo que você nunca saberá. Talvez aquele silêncio que você interpretou como abandono foi, na verdade, Deus colocando o corpo na frente para te livrar de algo que seus olhos não alcançavam. É difícil aceitar isso porque nós queremos controle, queremos entender, queremos explicação. Mas proteção divina raramente vem com explicação antecipada. Deus não desenha o mapa antes da jornada. Ele não entrega o roteiro completo. Ele não mostra o inimigo que está escondido, porque às vezes saber demais nos paralisa, nos apavora, nos faz tomar decisões baseadas no medo, não na fé. Então ele silencia, e no silêncio ele guia sem que percebamos. Ele fecha portas que jamais deveriam ser abertas. Ele impede encontros que nos fariam mal. Ele atrasa respostas que nos destruiriam se chegassem cedo demais. Ele nos esconde no tempo certo para nos revelar no momento certo. Talvez você esteja justamente nessa fase. Talvez o silêncio que está te cercando não seja ausência de resposta, mas presença de cuidado. Talvez Deus esteja te blindando de uma batalha que você não está preparado para lutar. Talvez Ele esteja reorganizando caminhos, alinhando circunstâncias, construindo algo que só fará sentido quando você olhar para trás e disser: agora eu entendi por que Ele ficou em silêncio. E quando finalmente entendemos isso, quando percebemos que Deus está lutando guerras que nem sabemos que existem, esse silêncio se torna mais suportável. Ele não deixa de doer, mas passa a fazer sentido. Ele não some, mas se transforma. E quando o coração entende que está sendo guardado, e não ignorado, nasce uma confiança nova, uma paz que o mundo não pode oferecer. Existe um detalhe poderoso nas Escrituras que quase ninguém percebe. Antes de praticamente todo grande milagre, antes de toda virada impossível, antes de toda resposta que marcou a história, houve silêncio. Um silêncio denso, desconfortável, estranho, que parecia não ter propósito, mas tinha. Sempre teve. Esse é o quarto movimento do silêncio de Deus. O silêncio que prepara o terreno para aquilo que os olhos ainda não conseguem enxergar, mas que o céu já está organizando em segredo. Olhe para a travessia do Mar Vermelho. Antes do mar se abrir, houve silêncio. O povo reclamava, clamava, questionava. Moisés orava. E Deus não respondia imediatamente. Parecia até que ele tinha demorado, mas na verdade ele estava movendo forças invisíveis, recolhendo o vento, segurando o exército inimigo, alinhando o momento exato para que a glória dele fosse vista por todos. O mar só se abriu quando o silêncio cumpriu seu papel. E isso acontece até hoje. Muitas vezes, quando Deus está prestes a fazer algo extraordinário, Ele se cala. Não porque você errou, não porque Ele te esqueceu, mas porque o milagre que está sendo preparado exige silêncio. Exige uma pausa divina. Um tempo em que Ele coloca cada detalhe no lugar certo. Usa pessoas que você nem conhece. Desfaz armadilhas. Fecha caminhos que te distraem. Limpa o terreno de coisas que impediriam o que ele está prestes a fazer. Pense em Ester. O povo estava condenado, o rei não sabia de nada, o inimigo tinha vantagem. Durante dias, Deus não falou.
Nenhuma intervenção direta. Apenas silêncio. Mas por trás do silêncio, uma sequência perfeita de coincidências milagrosas estava sendo alinhada. A insônia do rei, o livro das memórias, o exato momento da revelação. O silêncio era o intervalo entre o desespero e o livramento. O mesmo aconteceu com Jesus antes da ressurreição. Entre a cruz e o túmulo vazio, silêncio. 3 dias em que ninguém ouviu nada, ninguém viu nada, ninguém compreendeu nada. Mas o céu inteiro estava em movimento. O maior milagre da história estava sendo preparado nas horas em que Deus parecia mais quieto. É por isso que, muitas vezes, quando sua vida parece parada, quando suas orações parecem não avançar, quando nada se mexe, quando tudo fica estático, é exatamente nesse momento que algo está acontecendo. Não no seu tempo, não na sua visão limitada, mas no tempo e na visão de Deus. E Ele nunca trabalha pouco, Ele nunca improvisa, Ele nunca se atrasa, Ele nunca faz pela metade. Se Ele está silencioso, é porque está construindo algo grande demais para ser revelado antes da hora. E talvez você esteja exatamente na borda do seu próprio Mar Vermelho, esperando o impossível acontecer, sem perceber que o vento já começou a soprar. Talvez você esteja vivendo seus 3 dias, aquele período em que tudo parece morto, parado, encerrado, mas Deus já está movendo a pedra que você nem sabe que vai precisar que seja removida. Talvez o silêncio que você sente seja o som do céu preparando a resposta que vai transformar a sua história. Quando entendemos isso, quando percebemos que o silêncio de Deus é, muitas vezes, o prelúdio do milagre, algo muda dentro de nós. A ansiedade diminui, a fé aumenta, e o coração começa a esperar não com medo, mas com expectativa. Não com dúvida, mas com esperança. Porque a pergunta já não é mais: por que Deus está em silêncio? Mas sim, o que Ele está preparando enquanto se cala? Há algo muito profundo que acontece nos períodos em que Deus está em silêncio. Não é Deus que muda, somos nós. O silêncio revela coisas que a correria do dia a dia esconde, coisas que as respostas rápidas abafam, coisas que as bênçãos constantes não deixam aparecer. Quando tudo está fluindo, é fácil dizer que confiamos. É fácil afirmar que temos fé. É fácil parecer fortes espiritualmente. Mas quando Deus se cala, quando não há sinal, quando não há direção imediata, é aí que descobrimos o que realmente está dentro de nós. O silêncio expõe o coração, expõe nossos medos, expõe nossas inseguranças, expõe nossa necessidade de controle, expõe nossa dependência emocional de respostas visíveis. E isso não é castigo, é cura. Porque Deus não expõe para condenar, Ele expõe para transformar. Ele permite que certas emoções venham à tona para que possamos lidar com elas. Afinal, como Deus trataria algo que nem nós mesmos reconhecemos? Como Ele fortaleceria áreas que nem percebemos que estão frágeis? Às vezes o silêncio é a única forma de revelar camadas que precisam ser trabalhadas. Davi viveu isso de maneira intensa. Nos Salmos, vemos um homem que muitas vezes se perguntou: Senhor, por que te calas? E logo depois: por que estás abatida, ó minha alma? Davi descobria que o silêncio de Deus era um espelho, mostrando não a ausência divina, mas a condição do próprio coração. Cada vez que Deus não respondia imediatamente, uma verdade interna era revelada. Medo, ansiedade, desânimo, impulsividade, orgulho. Tudo vinha à tona. E é por isso que Deus permitia. Porque só quando enxergamos a ferida é que podemos permitir que Ele a cure. Talvez o silêncio que você está enfrentando hoje esteja trazendo à tona sentimentos que você preferia não sentir. Talvez você esteja percebendo um medo que não sabia que existia. Talvez a ansiedade tenha aumentado justamente porque Deus está quieto. Talvez a insegurança esteja falando mais alto do que a fé. Talvez a solidão espiritual esteja mostrando que você se apoiava mais nas respostas do que na presença. Se isso está acontecendo, não se culpe. Todos passam por isso. Essa é uma das formas mais profundas de crescimento espiritual. Deus não te deixa sentir tudo isso para te enfraquecer, mas para te fortalecer a partir de um lugar mais verdadeiro, mais maduro, mais sólido.
Ele mexe nas raízes para que o fruto seja saudável. E é exatamente nesse ponto que muitos desanimam, quando o silêncio revela uma fragilidade que eles não imaginavam ter. Mas, se você parar e olhar com atenção, vai perceber que essa fragilidade não te acusa. Ela te chama. Te chama para perto, para dentro, para mais profundo. O silêncio está te mostrando áreas que Deus quer restaurar, liberar, purificar. Áreas que talvez estivessem escondidas por trás de respostas rápidas, de rotinas, de distrações. O silêncio é o lugar onde Deus tira as máscaras, não para te expor, mas para te libertar. E quanto mais Ele revela, mais Ele trabalha. É por isso que, muitas vezes, você começa a sentir coisas que nem sabia que estavam lá. É Deus limpando, reorganizando, tirando pesos que você carregava há anos, talvez sem perceber. O silêncio abre espaço para que Ele trate do que realmente importa, não apenas das circunstâncias ao redor, mas do coração dentro de você. Existe um momento na jornada espiritual em que o silêncio de Deus deixa de ser apenas ausência de respostas e começa a se tornar um convite para ouvir de outra forma. Não com os ouvidos, não com as circunstâncias, não com sinais externos, mas com o espírito, com aquela sensibilidade interna que só é desenvolvida quando todas as outras vozes se calam. Esse é o sexto movimento do silêncio. Quando Deus usa o silêncio para afinar o nosso coração, para ajustar a nossa percepção, para nos ensinar a ouvir aquilo que antes nós não conseguiríamos perceber. Porque se você parar para pensar, é muito fácil ouvir Deus quando tudo está acontecendo do jeito que você espera. É fácil reconhecer a ação divina quando portas se abrem, quando milagres acontecem, quando respostas aparecem com clareza. Mas a maturidade espiritual não nasce no barulho das bênçãos. Ela nasce no silêncio das incertezas. É ali que aprendemos a identificar a voz de Deus, não pela emoção, mas pela convicção. Não pelos sinais externos, mas pela paz interna que não faz sentido para o mundo, mas faz sentido para quem conhece o Pai. Foi assim com Samuel. A Bíblia diz que ele ainda não conhecia a voz de Deus. E quando Deus o chamou pela primeira vez, ele confundiu a voz divina com a voz de Eli. Ele estava tão acostumado a ouvir apenas aquilo que era natural, humano, cotidiano, que não conseguia reconhecer algo novo. Mas, depois de alguns chamados, algo mudou dentro dele. Samuel aprendeu a ouvir. Não porque Deus falou mais alto, mas porque Samuel ficou mais sensível. A partir daquela noite, ele se tornou um dos maiores profetas da palavra. Não porque Deus começou a falar diferente, mas porque ele começou a ouvir diferente. E é exatamente isso que talvez Deus esteja fazendo na sua vida agora. O silêncio não é um castigo. Ele é um processo. Ele é o momento em que Deus está refinando sua percepção, está te ensinando que ouvir não é apenas receber instruções diretas, mas discernir movimentos, captar direções sutis, perceber sinais internos que só quem tem intimidade com Ele consegue notar. Há pessoas que só conseguem crer quando veem algo extraordinário. Mas Deus está te ensinando a crer antes de ver, a discernir antes de entender, a confiar antes de receber. Porque existe um nível de relacionamento com Deus em que você não precisa mais de confirmações externas. Você não precisa mais ouvir um barulho vindo do céu para saber que Ele está fazendo algo. Você não precisa mais de grandes sinais para saber que Ele está presente. Você apenas sabe. Uma certeza tranquila, suave, silenciosa, mas inabalável. E essa certeza não nasce de experiências grandiosas. Ela nasce do silêncio. Talvez seja por isso que ultimamente você tenha sentido uma inquietação que não sabe explicar, ou uma paz estranha que não tem lógica, ou um sinal interno de que algo está mudando, mesmo que você não veja nada ao redor. Esse é o tipo de som que só pode ser ouvido quando o barulho acaba. É o tipo de percepção espiritual que só nasce quando Deus espera que você deixe de depender do que sente e passe a depender do que discernir. E quanto mais você aprende a ouvir assim, mais o silêncio deixa de te assustar. Porque você começa a perceber que Deus está falando até quando parece calado, que Ele está movendo até quando parece parado,
que Ele está guiando até quando não mostra o caminho completo. O silêncio deixa de ser vazio e passa a ser presença. Passa a ser. Há um ponto muito sensível na caminhada com Deus que quase ninguém fala sobre. O momento em que o silêncio, em vez de apenas doer, começa a iluminar. É estranho dizer isso, porque o silêncio normalmente parece escuro, vazio, pesado. Mas existe um momento, e quem vive esse tipo de silêncio sabe, em que aquilo que antes parecia ausência passa a revelar coisas que estavam escondidas dentro de você, ao seu redor, ou até no caminho que você está seguindo. É como se Deus, ao se calar, acendesse luzes que você não sabia que precisava ver. Quando tudo está acontecendo rápido demais, quando a vida está cheia de ruídos, quando você está tentando lidar com problemas, responsabilidades, emoções e decisões, existem percepções importantes que simplesmente passam despercebidas. É natural. A vida atropela a gente. Mas quando Deus permite que o silêncio entre, algo muda. O silêncio desacelera. O silêncio limpa ruído. O silêncio abre espaço para perceber detalhes que estavam ali há muito tempo, mas que a sua mente ocupada não conseguia enxergar. Foi exatamente isso que aconteceu com Abacuque. Ele clamava, reclamava, questionava. Ele não entendia por que Deus parecia tão quieto diante de tanta injustiça. Mas, quando o silêncio veio, foi ali que ele conseguiu enxergar a corrupção do povo, a profundidade da idolatria, o engano que estava se infiltrando na nação, coisas que, no barulho, ele não tinha visto com clareza. O silêncio não trouxe respostas imediatas, mas trouxe visão. Uma visão que o transformou. Ele entrou no silêncio confuso e saiu do silêncio dizendo: ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Senhor. Ele não recebeu explicações. Ele recebeu clareza. E talvez seja exatamente isso que Deus esteja fazendo com você. Talvez esse silêncio esteja te mostrando pessoas que não deveriam estar tão perto. Talvez esteja revelando sentimentos que você ignorava. Talvez esteja expondo padrões que estão te machucando. Talvez esteja iluminando caminhos que você não percebeu antes. Talvez, no meio desse desconforto, Deus esteja abrindo seus olhos para verdades que vão impedir que você caia lá na frente. O silêncio tem esse efeito de desembaçar a alma. Coisas que você aceitava automaticamente começam a incomodar. Relações que você achava normais começam a pesar. Decisões que antes pareciam certas começam a ficar estranhas. Situações que você empurrava com a barriga começam a mostrar consequências. Não é coincidência. É Deus tirando véus, tirando ilusões, tirando distrações. Porque Ele sabe que, para te levar para o próximo nível, você precisa enxergar com mais nitidez. Às vezes, o que Deus quer te mostrar não é bonito, não é fácil, não é confortável, mas é necessário. Ele não revela para machucar, revela para te preparar, revela para te proteger, revela para te fortalecer. E o silêncio cria o ambiente perfeito para isso. Um ambiente onde a alma se aquieta e, finalmente, presta atenção. E é curioso como isso funciona, porque muitas pessoas pedem respostas de Deus, mas não percebem que, antes de responder, Ele mostra. Ele mostra o que precisa ser mudado. Ele mostra o que não combina mais com a sua próxima fase. Ele mostra quem está com você e quem só parece estar. Ele mostra onde há verdade e onde há engano. E uma vez que você vê, já não consegue desver. A visão muda tudo. Por isso, se nos últimos dias você começou a perceber coisas que antes passavam despercebidas, se comportamentos começaram a te incomodar, se decisões começaram a pesar, se situações começaram a revelar lados que você não via, não ignore isso. Não descarte como acaso. Muitas vezes é exatamente assim que Deus fala quando está em silêncio. Ele não diz, Ele mostra. Há um ponto da jornada espiritual em que o silêncio de Deus deixa de ser apenas um desconforto emocional e passa a se tornar um terreno de treinamento, um lugar onde a fé é moldada, fortalecida e provada, de maneira tão profunda que nada, absolutamente nada, poderá derrubá-la depois. Esse é o 8º movimento do silêncio. Quando Deus não responde porque Ele está edificando dentro de você uma fé que não depende de respostas para existir. Uma fé que não se apoia no que vê, mas no que acredita, no que espera.
no que confia mesmo sem garantia. A fé verdadeira não é formada quando tudo vai bem. Ela não nasce quando portas se abrem rapidamente, nem quando as orações são respondidas antes mesmo de terminarmos a frase. A fé nasce no intervalo, na pausa, no vazio, nas noites em que parece que Deus dormiu, nos dias em que o céu parece fechado, nos momentos em que o coração busca e não encontra resposta alguma. É ali que a fé encontra seu alicerce. É ali que ela aprende a caminhar sem muletas emocionais. É ali que ela descobre que não precisa ver para continuar. Foi assim com Abraão. Deus prometeu um filho, mas depois, silêncio. Um silêncio longo, um silêncio pesado, um silêncio que deixou medos, confusão. Mas, mesmo sem ouvir nada novo, Abraão continuou andando. Ele continuou acreditando. Ele continuou vivendo como quem tinha recebido uma resposta. E essa atitude, essa confiança em meio ao silêncio, é o que transformou Abraão no pai da fé. Não foi a voz de Deus, mas o silêncio dele que revelou o tamanho da fé que Abraão já tinha e ainda estava sendo aperfeiçoada. Talvez seja isso que Deus está fazendo com você agora. Talvez Ele esteja permitindo esse silêncio não para te desanimar, mas para te ensinar que sua fé não pode depender de sentimentos passageiros. Talvez Ele esteja te mostrando que você é mais forte espiritualmente do que imagina. Talvez Ele esteja te levando a um nível mais profundo de confiança, onde você aprende a descansar mesmo quando não entende, a esperar mesmo quando não vê, a crer mesmo quando não sente nada. A fé madura não se abala quando Deus está calado. Ela permanece firme porque aprendeu, através do silêncio, que Deus nunca está inativo. Ele apenas trabalha de forma invisível. E quanto mais você caminha nesse tipo de silêncio, mais percebe que fé não é emoção, não é adrenalina espiritual, não é arrepio, não é sinal no céu. Fé é convicção, pura e simples. Convicção de que Deus é bom, mesmo quando a vida não parece boa. Convicção de que Ele está presente, mesmo quando tudo sugere o contrário. Convicção de que Ele está agindo, mesmo quando o cenário permanece igual por fora. O silêncio brinca com nossos sentidos, justamente para revelar que aquilo que nos sustenta não deve ser aquilo que sentimos, mas aquilo que sabemos. E o que sabemos? Sabemos que Deus é fiel. Sabemos que Ele cumpre o que promete. Sabemos que Ele jamais abandona os seus. Sabemos que Ele transforma o caos em ordem, o deserto em caminho, a noite em manhã. Sabemos. E essa certeza muda tudo. Por isso, não se assuste se a sua fé estiver sendo esticada. O crescimento dói. A maturidade exige desconforto. A fé que permanece precisa ser testada. E muitas vezes o teste vem em forma de silêncio. Não para te destruir, mas para fortalecer aquilo que Deus já plantou dentro de você. E quando essa fé amadurece, nada te derruba. Nem perdas, nem atrasos, nem negativas, nem o silêncio mais profundo. Porque a sua confiança deixa de estar no que Deus faz e passa a estar em quem Deus é. Existe um nível de relacionamento com Deus que não pode ser alcançado no barulho, na correria, na ansiedade de respostas ou na expectativa de que Ele fale a todo momento. Há coisas que Deus só revela quando estamos quietos o suficiente para perceber sua presença e vulneráveis o suficiente para deixá-lo entrar em áreas que, muitas vezes, nem nós sabíamos que estavam fechadas. Esse é o 9º movimento do silêncio. O momento em que Deus te chama, não para entender mais, mas para estar mais perto. O silêncio é desconcertante porque ele não nos dá controle. Ele nos tira do lugar confortável, onde pensamos que sabemos como Deus age, quando Ele fala, como Ele responde. Mas, paradoxalmente, é nesse lugar desconfortável que nasce a intimidade verdadeira. Porque Deus não quer apenas te ensinar princípios espirituais. Ele quer o seu coração. Ele quer seu olhar, sua atenção, sua vulnerabilidade. E muitas vezes, Ele usa o silêncio para nos desarmar. Quando tudo está bem, é fácil se distrair. É fácil colocar outras coisas na frente. É fácil orar com pressa, ler por ler, buscar respostas rápidas e seguir a vida. Mas, quando Deus se cala, algo dentro de nós desacelera.
A alma percebe que precisa dele de um jeito que vai além da necessidade momentânea. O silêncio cria um espaço, um vazio sagrado onde você finalmente percebe que Deus não é apenas uma fonte de respostas. Ele é a própria resposta. Foi assim com Moisés. A Bíblia diz que Moisés falava com Deus, face a face, como quem fala com um amigo. É uma das declarações mais intimistas das Escrituras. Mas antes dessa intimidade florescer, houve longos períodos de silêncio no deserto. 40 anos em que Deus parecia distante. 40 anos em que as promessas pareciam congeladas. 40 anos onde Moisés aprendeu não a ouvir a voz de Deus, mas a procurá-la. Esse é o efeito do silêncio. Ele desperta em nós uma busca que o conforto não desperta. E talvez seja isso que Deus esteja despertando em você agora. Talvez você tenha chegado num ponto em que percebe que as respostas já não são suficientes, que a paz não depende mais de saber o próximo passo, que as lágrimas que você derrama no secreto têm mais a ver com fome de Deus do que com o problema que te levou até ali. O silêncio nesses momentos não é ausência, é convite. Um convite para sentar-se perto. Um convite para abrir o coração sem pressa. Um convite para deixar Deus falar não por palavras, mas por presença. Há coisas que só são percebidas quando você se aquieta. Pequenas impressões espirituais. Uma paz inesperada. Uma certeza que brota sem explicação. Uma direção suave que você não tinha antes. Deus fala. Assim também. E só conseguimos notar quando o barulho interno começa a diminuir. O silêncio nos ensina a distinguir entre carência emocional e sede espiritual, entre querer respostas e querer Deus, entre buscar solução e buscar relacionamento. E nesse processo, você começa a perceber que Deus estava ali o tempo todo. Ele não se afastou, ele apenas mudou a forma de se comunicar. É como um pai que, em certos momentos, não precisa falar, só precisa estar. Só precisa que o filho perceba que a presença dele basta. E quando essa consciência entra no coração, algo profundo acontece. O silêncio deixa de ser um inimigo e passa a ser um lugar seguro. Um lugar onde você não depende mais de sinais, nem de palavras, nem de certezas externas. Você aprende a descansar naquilo que não muda, o caráter de Deus. E se isso está tocando você, é porque Deus está puxando você para esse lugar. Não para entendê-lo mais, mas para conhecê-lo mais. Não para ouvir mais, mas para estar mais perto. Porque há uma intimidade que só nasce no silêncio. E quem aceita esse convite nunca mais é o mesmo. Há um tipo de silêncio divino que não tem nada a ver com espera, nem com correção, nem com aprendizado emocional. É um silêncio que age em outra dimensão, a da libertação interior. Porque, sem perceber, muitos de nós vivemos presos às expectativas dos outros. Família, amigos, sociedade, ambiente de trabalho, até pessoas da igreja. E carregamos pesos que nunca foram nossos. Queremos corresponder, agradar, não decepcionar. Queremos ser vistos, aprovados, validados. E quando menos esperamos, fazemos da opinião alheia um mapa, uma bússola, até um senhor. Mas quando Deus se cala, algo começa a se romper. Esse é o 10º movimento do silêncio. Quando Deus usa a ausência de respostas para quebrar dependências invisíveis, expectativas humanas que moldam nossas escolhas e sufocam nossa identidade espiritual. O silêncio revela que ninguém mais tem a voz que você achava que tinha. Ele revela quais influências estavam te guiando mais do que deveriam, e, ao mesmo tempo, te liberta delas. Olhe para Gideão. Ele era alguém que vivia condicionado ao que os outros pensavam. O menor da família, o mais fraco da tribo, o improvável. Durante muito tempo, sua identidade foi moldada pelas vozes externas. Mas quando Deus apareceu para chamá-lo, a primeira coisa que aconteceu depois da palavra foi silêncio. Não houve explicações detalhadas, nem encorajamento constante. Deus falou quem Gideão era. Homem valente. E depois silenciou. Por quê? Porque entre ouvir a identidade e viver a identidade, existe uma travessia. A travessia da dependência das opiniões alheias. Gideão precisou enfrentar seus medos, derrubar o altar de Baal à noite, lidar com a reação do povo e seguir adiante sustentado não pela aprovação das pessoas,
mas pela certeza daquilo que Deus já tinha dito. Talvez você esteja exatamente nessa fase. Talvez o silêncio de Deus esteja te forçando a parar de buscar confirmação em outras vozes. Talvez Ele esteja te ensinando a não depender mais do que os outros pensam, esperam ou exigem de você. O silêncio te descola do olhar humano para que você finalmente possa enxergar através do olhar divino. E isso é libertador, mas também é desconfortável, porque quando Deus se cala, você percebe rapidamente quem realmente te influencia. Você percebe de quem espera validação. Você percebe de onde está vindo sua insegurança. E essa revelação é ouro puro para sua vida espiritual. Porque Deus não quer apenas te abençoar. Ele quer te libertar. Ele quer te formar. Ele quer te construir de maneira que nada, nem ninguém ocupe o lugar que pertence somente a Ele. E quando você se liberta da necessidade de aprovação humana, algo extraordinário acontece. Você ganha coragem para obedecer a Deus mesmo quando ninguém entende. Você ganha força para seguir caminhos que só fazem sentido no céu. Você ganha direção que não depende mais de conselhos confusos, comparações injustas ou cobranças invisíveis. O silêncio te reposiciona, te reencontra com quem você é em Deus, te faz ouvir a única voz que realmente importa. E é aí que tudo muda. Quando você deixa de buscar palmas e começa a buscar propósito. Quando deixa de buscar aprovação e passa a buscar direção. Quando deixa de viver para os outros e passa a viver para aquilo que Deus colocou dentro de você. Esse é um dos efeitos mais profundos do silêncio. Ele te devolve a você mesmo. Há um momento na caminhada com Deus em que o silêncio deixa de ser apenas desconforto, inquietação ou reflexão, e passa a ser um chamado para amadurecer. Um chamado para entrar em um nível de obediência que não depende mais de emoção, nem de explicação, nem de confirmação constante. É um tipo de obediência que nasce quando você já entendeu que Deus não precisa falar novamente para que você faça aquilo que Ele já colocou no seu espírito. Esse é o 11º movimento do silêncio. Quando Deus se cala porque está te preparando para um nível mais profundo de responsabilidade espiritual. Porque existe uma fase da fé em que Deus fala muito. Ele confirma, repete, sinaliza, direciona. É como uma criança aprendendo a andar. Cada passo recebe incentivo, cada movimento recebe elogio, cada tropeço recebe uma mão estendida. Mas conforme a criança cresce, o pai não fica repetindo tudo o tempo todo. Ele observa de longe. Ele permite que ela teste as pernas. Ele permite que ela avance sozinha, ainda que insegura. Não porque ama menos, mas porque agora confia mais. E com Deus é exatamente assim. O silêncio muitas vezes é um sinal de confiança. É Deus dizendo, você já sabe o que fazer. Agora vá. E é nessa fase que a obediência deixa de ser reação e passa a ser postura. Deixa de ser impulso e passa a ser decisão. Deixa de ser dependente de emoção e passa a ser guiada por convicção. Foi o que aconteceu com Pedro. Quando Jesus estava presente fisicamente, Pedro perguntava tudo, pedia confirmação o tempo todo, buscava segurança a cada passo. Mas depois que Cristo subiu aos céus, silêncio. Um silêncio que parecia assustador, mas que, na prática, marcou a transição de Pedro de discípulo para apóstolo. Agora, ele precisava agir em nome de Jesus, mesmo quando não ouvia a voz audível dele. Ele precisava tomar decisões guiado pelo Espírito Santo, não por instruções verbais diárias. E naquele novo nível, o silêncio não significava abandono, significava autoridade. Talvez você esteja vivendo exatamente esse tipo de silêncio. Agora, talvez você sinta que Deus não está respondendo não porque você errou, mas porque você já cresceu. Ele já colocou dentro de você ferramentas espirituais, discernimento, sensibilidade, conhecimento da palavra e experiências que te capacitam a caminhar com firmeza, mesmo quando não há uma direção explícita. E esse é um dos maiores sinais de maturidade espiritual. Quando você não precisa sentir Deus para continuar obedecendo. Quando você não precisa de uma nova palavra para praticar a última que ouviu. Quando você segue avançando porque já sabe quem é o seu Pai e qual é o propósito que Ele colocou na sua vida. O silêncio também molda a disciplina espiritual. É no silêncio que aprendemos a orar sem emoção.
a buscar sem garantia de resposta imediata, a obedecer sem necessidade de confirmação constante, a permanecer quando tudo em nós quer desistir. Esse é o tipo de obediência que sustenta chamados, que sustenta ministérios, que sustenta propósitos. E esse nível não é alcançado por quem recebe respostas rápidas. Ele é alcançado por quem passa pelo silêncio sem abandonar a fé, por quem continua crendo mesmo sem ouvir, por quem continua seguindo mesmo sem ver, por quem continua obedecendo mesmo sem entender. Depois de atravessar todos esses aspectos do silêncio de Deus, o silêncio que ensina, que molda, que protege, que revela, que amadurece, que fortalece e que aproxima, chegamos ao ponto em que tudo começa a fazer sentido, porque existe um momento, tão poderoso quanto discreto, em que o silêncio de Deus finalmente se rompe. E quando ele se rompe, não é com um barulho, nem com um milagre explosivo, nem com algo que você esperava. Ele se rompe com propósito. É quando, de repente, você percebe que aquilo que antes parecia um vazio se transformou em direção. Aquilo que parecia abandono se transformou em presença. Aquilo que parecia atraso se transformou no início de algo novo. Deus fala de maneiras surpreendentes, às vezes através de uma oportunidade inesperada, de uma palavra que chega exatamente no momento certo, de uma força que você nem sabia que tinha, de uma paz que invade sem explicação, ou até mesmo de um entendimento súbito que reorganiza tudo dentro de você. E então você percebe, ele nunca esteve calado. Ele estava te guiando para este momento. Toda espera tem um propósito. Todo silêncio tem uma intenção. Todo processo tem um destino. E o destino do silêncio de Deus é sempre te levar para mais perto do seu chamado, da sua identidade, do seu crescimento, da sua maturidade espiritual. Você não passou por esses momentos difíceis à toa. Nada disso foi desperdiçado. Deus não desperdiça lágrimas, não desperdiça noites insones, não desperdiça orações, não desperdiça esperas. Ele usa tudo, absolutamente tudo. E quando ele fala novamente, quando o silêncio se transforma em direção, você entende que estava sendo preparado para isso o tempo todo. Talvez este vídeo seja a forma de Deus romper o silêncio na sua vida hoje. Talvez ele esteja usando estas palavras para confirmar algo no seu espírito, para reacender sua fé, para te levantar de um lugar onde você já estava se sentindo cansado. Talvez ele esteja te lembrando que você não está sozinho, que não foi esquecido, que a história não terminou. E se você chegou até aqui, se você ouviu cada parte desta mensagem, se algo dentro de você foi tocado, isso diz muito sobre o que Deus está fazendo no seu coração. E antes de encerrar, eu quero falar diretamente com você. Se essa palavra falou com você, se você sentiu algo, se alguma parte desse vídeo tocou a sua alma, então inscreva-se agora no canal Senhor das Escrituras. Aqui nós caminhamos juntos, buscando entendimento, fé, cura e revelações profundas da Palavra de Deus. E eu quero muito que você faça parte disso. E me permita te pedir uma coisa importante. Comente aqui abaixo. Eu recebo. Esse simples gesto ativa sua fé, fortalece sua caminhada e ainda ajuda este vídeo a alcançar mais pessoas que, assim como você, precisam ouvir essa mensagem hoje. E claro, se este conteúdo abençoou a sua vida, deixe o seu like. Isso faz toda a diferença e ajuda o YouTube a entender que este tipo de palavra precisa chegar a mais corações. E não saia sem ativar o sininho para ver o próximo vídeo que é lançado toda segunda e sexta às 19h00.